caros alunos, prometi vou cumprir. Vimos adjetivo no último segmento, uma das classes gramaticais, muito importante no nosso concurso. Prometi exercícios, pois agora nós faremos exercícios na matéria vista, de adjetivos, certo? O exercício vai aparecer na sua tela, acompanhe o exercício, mas eu farei a leitura aqui e nós vamos juntos aí resolver as questões envolvendo o adjetivo, certo? Primeira questão, dê uma olhadinha em primeira questão. Leio a questão. O plural de camisa azul clara e camisa verde musgo é camisas, vamos ao 4? Camisa, o substantivo, azul clara e camisa verde musgo. Qual é a regra geral? Adjetivo composto, eu não mexo nas palavras anteriores à última, só vou mexer na última. Por exemplo, no plural, camisas, eu não mexo no azul, nada de azuis, azul, e coloco a desinência de número no último adjetivo, azul claras, camisas azul claras. Mas notem que a própria banca aí já deu a pista. Clara concordou com camisa. Aí é gênero, camisa clara, casaco claro. Então já houve a concordância de gênero e depois de número. Não é? Camisas azul claras. Esta é a resposta correta. E no segmento posterior, na palavra colocada, nós temos novamente camisa, mas agora verde musgo. Já sabemos que aqui o substantivo no plural, verde é invariável, a primeira das palavras aqui, primeiro do termo composto, verde que tem plural, evidentemente camisas verdes, mas aqui por ser composto e ser o primeiro termo eu não tenho plural, fica invariável. E musgo seria aquela que receberia o S de plural, mas não vai receber. Por que não? Porque na verdade eu estou utilizando substantivo emprestado como cor. É um musgo, a planta, emprestada como cor. É a cor, o tipo, né, do verde, né? Tonalidade aí. Por isso, invariável, verde musgo. Se olharem as nossas respostas, vamos dar uma olhadinha aí, acompanhem por favor. A alternativa B de bola. Camisas azul claras, camisas verde musgo. E a resposta é a B de bola. Todas as outras apresentam algum tipo de erro. Só conferir aí. Alternativa B de bola. Perfeita. Temos com a primeira questão resolvida. Vamos para a nossa questão de número 2. Eu leio, vamos apagar aqui, vamos deixar o quadro pronto para a próxima questão. Diz o seguinte: indique onde há erro na flexão dos adjetivos compostos. Flexão, no caso aí, número, gênero, não grau. E nós temos a alternativa A, roupas azul celeste. Opa! Azul celeste, alternativa A. Na B, casacos azul marinho. Azul marinho, alternativa B. Meninas, feminino plural, meninas. Não vamos colocar o substantivo aqui, vamos colocar diretamente o adjetivo. Surdas mudas, feminino plural nos dois termos. E finalmente, camisas verde claros. Camisas verde claros. Temos aqui 4 adjetivos compostos. O erro está na última, na alternativa D de dado. Vejam que azul celeste e azul marinho, os dois compostos são invariáveis. Em qualquer situação, em sendo adjetivos, serão invariáveis. Azul marinho, azul celeste, né? Duas tonalidades aí do azul, invariáveis. Nós vimos na aula, né, de adjetivo, são 2 casos aí que eu não posso mexer. E o surdo mudo faz plural, surdos mudos, e no feminino, surdas mudas, meninas surdas mudas. Foi feita a concordância quanto ao gênero e quanto ao número. As duas sofrem alteração, isso quebra inclusive a regra, né? Quebra a regra dos nossos adjetivos. As 3 estão corretas. As 3 estão corretas. Agora,
No último termo, eu tenho o substantivo camisas. Verde, camisas, plural. Aqui está o est plural. Concordou quanto ao número, mas não quanto ao gênero. Camisas claras. E aí a resposta traz camisas claros. Há de se alterar e a forma correta seria camisas verde claras. Concordância perfeita, mas não verde claros. Resposta que apresenta erro, a nossa alternativa D de dado. Pensemos 2 exercícios, certo? Vimos aí exercícios que envolvem plural dos compostos. Sempre um susto na hora da prova, mas dominando a regra não há como errar, ok? Mais um exercício então, vamos dar continuidade aos nossos exercícios. Mais um exercício, veja aí na sua tela o exercício seguinte, é de completamento. Diz o seguinte a frase: são diversas as características, e aí vem o espaço, que ressaltam do romance. Características que ressaltam do romance. Aí eu tenho o termo temático e ideológico. Ora, se características é o substantivo, novamente espaço, vamos olhar aqui na tela, fica muito mais claro. Características, um substantivo feminino no plural. Características. Aqui é o substantivo. As características. E aí temos o adjetivo composto. Ora, nós sabemos que o primeiro termo do adjetivo é invariável por regra, excetuando o surdo-mudo, né? Então, temático, nem feminino, nem plural. Invariável. Masculino singular. É invariável. Não tem a flexão para feminino nem plural. E o segundo termo, sim. Este faz a concordância nominal com características. Ideológicas, uma proparoxítona e por isso o acento. E feminino plural concordando com as características, que é uma palavra feminina, a característica, e no plural. Certo? Por isso, olhando as nossas alternativas, que são 5, nós encontramos a correta na alternativa B, temático-ideológicas. Dê uma olhadinha atenta às outras alternativas. Algumas apresentam inclusive plural no primeiro termo, né? Todas com erro, com algum erro. Alternativa B de bola. Novamente o adjetivo composto. Certo? Quarto exercício. Dê uma olhadinha, por favor, quarto exercício. Limpando a tela. Quarto exercício de adjetivo. Diz o seguinte, o adjetivo. Qual a alternativa que contém o superlativo absoluto sintético dos adjetivos abaixo? Nobre, são, frio e dócil. Nobre, são, frio e dócil. Vamos colocar no quadro? Nobre, são, sadio, né? Frio e dócil. Chama atenção que são pode ser o verbo ser e pode ser santo, né? Eu não me refiro a sadio. Nobre já havia dado no segmento anterior, quando expliquei o superlativo absoluto sintético, erudito. Nobre. Nobilíssimo. Essa é a forma correta. Nobilis, nobilíssimo. Temos aí o adjetivo absoluto sintético. Nobilíssimo. Aí temos outro termo, são. Sano, sanatório, sanar, curar. Sanatório, sanar, saníssimo. Muito sadio, muito são. Saníssimo. Aí temos frio, frio. Frígidos, frio. E aí, frígidos, frigidíssimo. Aí temos o sufixo íssimo, indicando muito frio no absoluto analítico e frigidíssimo no absoluto sintético. Cuidado agora com dócil. Não é doce. Doce, eu tenho superlativo sintético dulce, dulcíssimo.
Mas é dócil, uma pessoa dócil, afável, tá? Não é doce. Aqui nós temos na prova dócil, perfeito, dócil. E aí, o adjetivo correspondente é docílimo. Docílimo. É o adjetivo absoluto sintético na sua forma. Docílimo. Correta. Alternativa, vamos dar uma olhadinha. Alternativa D de dado. Nobilíssimo, saníssimo, frigidíssimo e docílimo. Ok? Alternativa D de dado. Nosso exercício, alternativa D de dado. E aí temos questão envolvendo o grau do adjetivo. Tá? O grau do adjetivo. Vamos a mais uma questão? Vamos a mais uma questão. De novo, uma questão que envolve, por favor, prestem atenção, deem uma olhadinha aí na tela, uma questão que envolve o grau do adjetivo. Temos agora, vamos para a tela. Temos os termos livre, magro, doce, triste e fácil. Livre, magro, é isso? Magro. Doce, vocês veem na questão, eu estou aqui enfatizando no quadro. Triste, estou ocupando o quadro, espero não escrever sobre a questão. E fácil. Vejam a questão. Ela apresenta 5 alternativas, podem olhar as 5 alternativas. Livre. Liber, em latim. Daí liberdade, liber. Por isso, muito livre. Libérrimo. Liber, libérrimo. Magro. Há uma forma magérrimo, mas não é a forma erudita. Magro, macer em latim, macérrimo. Esta é a forma erudita. Não magríssimo, que é uma forma moderna, nem magérrimo, que é a popular, consagrada, né? Magérrimo. Macérrimo é o que eu vou marcar na minha prova. Doce eu mencionei na questão anterior, que era dulce, portanto, dulcíssimo. Dulcíssimo. Triste, tristíssimo, né? E mais tranquilo, sem grandes dificuldades. Tristíssimo. E fácil, facílimo. E aí nós olhando, vamos dar uma olhadinha nas questões. É a C. Doce. Na C colocaram docílimo, mas docílimo não é de doce, é de dócil. É de dócil e não de doce. O erro está na alternativa C. As outras corretas. Surpresos com macérrimo, não é verdade? Magérrimo é a forma consagrada popularmente, não é? No nosso concurso, vejam lá, macérrimo. Ok? Mais uma questão. Grau do adjetivo. Agora vamos para outra questão. Vamos dar uma olhadinha aí, olhem na tela. A questão seguinte é da Polícia Civil, foi feita pela polícia para a Polícia Civil. Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? Não é um adjetivo. As pesquisas eliminaram parte da emoção. Alternativa A. Os bons candidatos nem sempre são eleitos. Alternativa B. Na C. Nas eleições há feriado nacional. Na D, as grandes empresas patrocinam candidatos. E a alternativa E, a última delas, os resultados são dados no dia seguinte. Ora, meus amigos, para que eu tenha um adjetivo, evidentemente eu preciso de um substantivo. O adjetivo existe para acompanhar o substantivo. A razão de ser do adjetivo é acompanhar o substantivo. Ou o adjetivo acompanha ao lado, eu chamo de adjunta germinal, ou, apesar de se referir ao sujeito, está lá dentro do predicado, por exemplo, vou chamar de predicativo, mas ele vai se referir a um substantivo, vai acompanhar um substantivo. Senão é o próprio substantivo. Então, aqui eu tenho na alternativa E, de baixo para cima, aqui vamos dar uma olhadinha, seguinte acompanhando dia, adjetivo seguinte do substantivo dia. Na D de dado, grandes acompanhando empresas, adjetivo grandes acompanhando o substantivo empresas. Na C, nacional acompanhando feriado. Nacional é o adjetivo, feriado é o substantivo. E na B, bons, o adjetivo acompanhando candidatos, que é o substantivo.
4 exemplos de adjetivo acompanhando o substantivo. Os 4 junto do substantivo. 4 adjuntos adnominais. Mas na alternativa A eu não tenho adjetivo. O que eu tenho sublinhado é um substantivo à parte, um substantivo, com uma locução adjetiva depois. Parte da emoção. Mas o que foi sublinhado é parte, não é nem locução, é um substantivo, ok? Por isso, a alternativa correta, A. Cuidado para não confundir o adjetivo com o substantivo. O adjetivo só existe se a frase apresentar o substantivo, ele vai acompanhar esse substantivo, ok? Agora, mais um exercício, vamos encerrar a aula com mais um exercício. C'est grand rio é a banca. Diz o seguinte: assinale a opção em que o termo grifado, quando posposto ao substantivo, muda de significação e passa a pertencer a outra classe de palavras. Vamos entender bem essa questão? Posposto. A banca apresentou o adjetivo sempre antes do substantivo aí nos 5 casos, nas 5 alternativas. Se eu usar esse adjetivo após o substantivo, o que a banca diz? Além de mudar o sentido, muda a classificação. Ou seja, ele deixará de ser um adjetivo. Deixará de ser um adjetivo, ok? Alternativa A, complicada solução. B, certos lugares. C, inapreciável valor. D, engenhosos métodos. E, extraordinária capacidade. Solução complicada, eu continuo com adjetivo. Na C, valor inapreciável, eu continuo com adjetivo. Na D, métodos engenhosos, o adjetivo. E na E, capacidade extraordinária, o adjetivo. Mas olhem a B. Vou usar o quadro. Certos lugares. Certos lugares, tá? Aqui eu nem tenho adjetivo. Ele se tornará adjetivo se eu usar após lugares certos. Ela foi aos lugares certos. Aqui eu tenho o adjetivo certos posposto ao substantivo, tá? Qualificando esse substantivo. Mas no caso anterior, certos lugares, ele está anteposto o termo certos. E ele me dá uma ideia de lugares vagos, quaisquer. Certos lugares causam medo. Que lugares são esses? I don't know, não sei. Certos lugares causam medo. Então, na verdade, dá uma ideia vaga, diferente daqui. A ideia certa, correta, aquela que eu espero. Os lugares certos, aqueles marcados por mim, conhecidos. Já na outra, certos lugares quaisquer. Muda o sentido e muda também a classificação. Eu deixo de ter um adjetivo e passo a ter um pronome indefinido. Dá uma ideia indeterminada dos lugares. Um pronome indefinido quando aqui eu tenho um adjetivo. Então a posição da palavra modificou não só o sentido, mas a classe gramatical. Lembre-se de que no segmento anterior, em que eu expliquei adjetivos, eu dei um novo carro e carro novo. Novo carro, pronome indefinido, um outro carro. Carro novo, 0 km, adjetivo. A mesma coisa, certo? Os exercícios reforçam o nosso conhecimento, não é? Portanto, são alguns exemplos, bons exemplos, mas continue fazendo exercícios. Eles vão mostrar que nós estamos no caminho certo. Nós, Café com Cursos, nós, alunos que prestigiamos o curso, ok? Continue conosco, mais novidades. Café com Curso.